Na sessão de hoje, a gente vai conversar com o professor Ellison. Ele é doutor em Economia Aplicada pela USP, autor do blog professorellison.com.br, escritor de uma série de e-books, criador do curso Mudança de Hábitos Financeiros e um grande palestrante. Então fique agora com a minha conversa com o professor Ellison. Ellison, antes de mais nada, eu queria te agradecer por tirar esse tempo da sua agenda e estar aqui com a gente hoje para compartilhar esse conhecimento com a mulher empreendedora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria começar falando com você sobre a questão do financeiro pessoal. Então, assim, você tem um livro, um e-book que são as 5 etapas do planejamento financeiro. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o planejamento financeiro começa na vida pessoal, né? Antes de mais nada. Exatamente. As 5 etapas do planejamento financeiro, eu tentei sistematizar, criar talvez um método em que a pessoa pudesse partir desde a etapa em que ela se conhece por dentro, que ela entenda, na verdade, qual é o conceito de riqueza, para partir de um ponto que seja o correto financeiramente falando, e a partir daí ela pudesse aprender as questões relacionadas às finanças pessoais, do próprio controle do orçamento doméstico, passasse pela questão da definição de objetivos, mudasse seu próprio comportamento, seus hábitos, tanto de consumo quanto de investimentos, e por fim conseguisse aplicar aquele dinheiro excedente, né, do fluxo de caixa nos melhores investimentos aí disponíveis no mercado. Então a ideia, na verdade, foi de didaticamente explicar às pessoas como conseguir gerenciar melhor os recursos financeiros de forma a conseguir conquistar os objetivos e principalmente melhorar a qualidade de vida. Eu acho que, na verdade, o dinheiro é um instrumento que nos ajuda a melhorar a qualidade de vida. Ele não é um fim em si mesmo, né? Então, eu acho que essas etapas do planejamento, você se planejar é uma coisa que hoje em dia parece que está fora de moda. As pessoas gostam do imediatismo, do superficial, tudo para agora, faça isso em 30 dias. E, na verdade, as coisas são conquistadas ao longo do tempo e o dinheiro, a administração do dinheiro também depende desse planejamento e de dia a dia nós conseguimos fazer as boas práticas financeiras que a administração, que as finanças pessoais requerem. E tem muita gente que às vezes olha para isso e fala assim, não, mas isso não é para mim, porque eu não sei, eu não entendo matemática, eu não sei fazer planilha. E então é para todo mundo consegue fazer isso. O que precisa para a pessoa conseguir aplicar isso na vida dela? Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, assim, eu trabalho muito com essa questão de que para finanças pessoais fazer sentido na vida de alguém, ela precisa se autoconhecer. Porque quando a gente faz uma reflexão, a gente olha para dentro, e hoje não é mais comum essa reflexão, as pessoas vivem o dia a dia e vão agindo devido às circunstâncias. Então, quando a gente olha para dentro e consegue entender o que é importante para nós, né, o que nós queremos da vida, por que a gente está aqui, e o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, essas questões devem estar muito claras. Né? E quando a gente conversa com as pessoas nos meus cursos, nas minhas aulas e tal, pela própria internet, pelo meu blog, você vê que ainda há uma falta de clareza sobre o que eu quero da vida. Né? E essa falta de clareza leva muitas vezes ao consumismo. Como as pessoas estão um pouco perdidas, elas associam riqueza ou felicidade a nível de consumo. Então parece que ser feliz é ter um montão de coisas. E na verdade o autoconhecimento é muito mais do que isso. Né? Você ter a liberdade de escolher as coisas talvez seja uma riqueza muito maior do que qualquer bem ou serviço que você possa comprar. Então o autoconhecimento eu acho que é a parte principal, porque a gente coloca o dinheiro no devido lugar. Aí o dinheiro começa a fazer sentido na vida da gente. A gente vai usá-lo como um instrumento que vai possibilitar a conquista das coisas que realmente valem a pena. Então eu acho que assim, é algo para todo mundo, sim. Finanças pessoais é algo para deveria ser algo para qualquer, mas eu vejo que o passo anterior, porque as pessoas já começam querendo investir, e na verdade está tudo conturbado, as relações pessoais, né, interpessoais e com ela mesma não estão muito claras. Então o dinheiro acaba não fazendo muito sentido e as práticas ensinadas pelas finanças pessoais acabam ficando, isso aí é para poucos, isso não é para mim.
na verdade seria, desde que ela soubesse o que essa pessoa realmente quer para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que isso que você falou é fundamental, assim, porque a mulher, a empreendedora e na vida dela, enfim, o ser humano, parece que a gente compra uma ideia de sucesso financeiro e aí então eu tenho que atingir essa ideia de sucesso financeiro. E o que você está dizendo é que antes a gente precisa descobrir qual é o nosso ideal de sucesso financeiro, é isso? Eu costumo bastante falar em palestras que as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia com ter, né? E pouco preocupadas com ser. Eu acho que essa questão deve ser bastante trabalhada dentro do contexto financeiro pessoal, porque a ideia de riqueza, que é a ideia associada a consumo, ela é uma ideia que vai contra a boa prática, o bom gerenciamento do dinheiro. Porque as pessoas vão se endividando, porque não dá para comprar tudo que ela quer à vista. Então ela vai se endividando, parcelando, e pagando juros e não guardando dinheiro para futuras oportunidades ou adversidades, que a vida tem dessas duas facetas. E a pessoa acaba focando a questão da riqueza de uma maneira que vai contra a boa administração do dinheiro, se endividando e tal, porque o paradigma dela é que riqueza é ter coisas. Quando a gente inverte esse paradigma e pensa que o bacana é a gente ser alguém melhor, você acaba pensando que o dinheiro vai lhe servir, né? Você guardar dinheiro vai lhe servir para que você adquira ao longo do tempo a liberdade de escolher, de poder fazer o que quer e deixar de fazer o que não quer. Eu acho que essa é uma riqueza tão grande, você não se sujeitar a certas coisas, aproveitar as oportunidades e passar de maneira mais amena pelas adversidades. Pessoas que não guardam dinheiro, que acham que ter é a riqueza, elas acabam não aproveitando oportunidades, porque não tem dinheiro para aproveitar e toda adversidade, bater um carro, sofre todas as consequências. Perde a autoestima, reclama do baixo salário, acha que é assim, porque a mãe foi assim, o pai é assim, isso não é genético, né? Então, eu acho que o conceito de riqueza é a origem de tudo, esse autoconhecimento, essa reflexão de saber o que não é prioridade, é o mais importante para a boa administração do próprio dinheiro e até para a boa administração do próprio negócio, né? E aí a gente começou falando da questão do planejamento. Fazer tudo isso sem planejamento é possível? Bom, tem pessoas que vivem... Eu acho que é o seguinte, Giovana, o mais importante que eu acho é que as escolhas que nós venhamos a fazer ao longo da vida sejam conscientes. Eu vejo que a maioria das pessoas encara que só existe uma forma de fazer e ela faz, né? E nos dias de hoje, né, essa forma de fazer vamos viver um dia matando um leão por dia e vamos fazendo, um dia as coisas vão melhorar. Sem planejamento algum, sem ações que hoje sejam feitas e que os frutos vão ser colhidos depois de um tempo. Na verdade, as grandes conquistas, as coisas bacanas, quando a gente olha para trás e sente orgulho do que fez, são coisas que levaram tempo para serem feitas, né? Não há grandes realizações do dia para a noite. Nós precisamos de um tempo de maturação, de esforço, de dedicação, de foco, concentração, de um monte de palavrinhas que são importantes dentro da boa administração, seja ela qual for, financeira ou da vida pessoal, dos próprios relacionamentos com os outros. Então, se a pessoa não quiser planejar, não sou contra, desde que isso seja uma escolha. Uma escolha consciente. Não, eu não quero, eu não estou preocupado com o futuro, eu quero viver o dia de hoje, porque esse é o meu estilo de vida. Sei que poderia planejar, mas não vou. Até posso, até poderia, e vou arcar com as consequências disso, positivas e negativas, né? E outras pessoas julgam que é bacana planejar. Eu sou adepto desse ponto de vista de que a gente precisa se cuidar para o hoje e para o amanhã. Né? Tem que ter esse equilíbrio, né? O caminho do meio que os orientais falam, nem tudo hoje e nem tudo para o futuro. Eu não posso deixar de fazer tudo hoje
para colher os meus frutos lá no futuro, e também não posso fazer tudo hoje e deixar o futuro, porque o futuro vai chegar, o futuro vai ser um hoje, né? E para muitas pessoas que não planejam, eu vejo que isso causa um pouco de frustração, de olhar para trás e falar assim, nossa, eu poderia ter feito tanta coisa para hoje estar melhor, e acabei, no linguajar popular, metendo os pés pelas mãos, né? E acabo não tendo aquela tranquilidade. Pode ser financeira, pode ser de relacionamento familiar. Quando a gente fala de relacionamento familiar, por exemplo, ou de uma empreendedora com os seus funcionários, isso também é um investimento que você faz diariamente, com bons hábitos, que você se doa, que você consegue conversar, escutar, ouvir as pessoas. Então você vai depositando, né, a gente chama de uma continha poupança emocional. A gente vai todos os dias depositando, lá na frente a gente tem um grande investimento. Se você faz um mau gerenciamento desses relacionamentos dia a dia, lá na frente você também vai colher maus frutos, você não vai ter feito esse investimento e tudo vai ficar meio perdido, desestruturado. Depois, para dar uma volta por cima, seja numa empresa, né, nas finanças da empresa, seja nas finanças pessoais ou em relacionamento, saúde, se você não cuida da sua saúde todos os dias, lá na frente vai ser difícil reverter o que foi construído ao longo dos anos. Então veja que essa é uma ideia bastante geral, que bastante fácil de entender, mas às vezes um pouco difícil de colocar em prática. É simples, mas não é fácil, né? As coisas na vida são simples. Né? Se a gente simplificar, fica melhor. Mas a gente gosta de complicar às vezes. E aí vamos levar então isso para o empreendimento, né? A gente sempre ouve falar da alta taxa de mortalidade das empresas. Você acha que um fator que pesa muito nisso é a questão da gestão financeira ser mal feita? Da empreendedora entrar sem... com certeza. Assim, são vários motivos que podem levar ao insucesso de uma empresa. Né? A pessoa, por exemplo, não ter tino para aquele negócio, ou o mercado que foi escolhido não ser algo promissor, ou aquele mercado ser muito concorrido, as margens de lucro serem baixas, se ela não conseguir sobreviver, se ela não tiver escala. São vários os motivos que podem levar uma empresa, um empreendimento a não prosperar. Mas a questão financeira, eu tenho plena convicção, eu já fui orientador de muitos projetos de iniciação científica e tal, que meus alunos mesmos trabalhavam dentro de empresa, eles traziam para dentro da sala de aula os problemas que são vários, né? Desde a questão de fluxo de caixa, em que não se consegue fazer o encaixe entre receitas e despesas ao longo, até o próprio planejamento, aonde a empresa quer chegar daqui tantos anos, quais são as metas, quais são os objetivos dessa empresa e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Uma das etapas mais complicadas dentro de uma empresa é a etapa da execução. Às vezes as metas até estão claras, mas a execução, que é você conseguir chegar naquele objetivo, muitas vezes ela não é feita de maneira adequada, né? E a parte financeira está muito atrelada a essa execução mal feita, em que as pessoas acabam se descuidando das finanças e aí o próprio negócio, que até era bom, acaba não tendo a margem de lucro que deveria ter, porque a administração foi mal feita. Eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa em relação a isso. Eu penso muito assim, a gente, a hora que quer abrir um negócio, a gente tem uma paixão, a gente quer resolver um problema, né, quer entrar num determinado nicho e na maioria das vezes, ou muitas vezes, a empreendedora entende daquilo, né? Ela não entende dessa outra parte. E aí parece que fica um ponto cego, uma coisa de negação, assim. E talvez, eu não sei, é uma coisa que eu fiz comigo dessa forma. Eu passei a olhar essa questão do financeiro como uma ferramenta. Então, assim, nossa, isso é mais uma ferramenta para eu dar potência para o meu negócio. Então aí parece que fica menos pesado, entendeu? Então talvez essa mudança de olhar possa ajudar nessa questão, né? A tal da visão holística, né? Uma visão mais ampla sobre o negócio, porque o negócio, qualquer tipo de negócio, principalmente hoje em dia no mercado bastante acirrado, você tem que ter uma visão macro da questão, né? Eu tenho uma paixão. Isso com certeza é a mola propulsora para que o empreendedor nasça. Ele tem que ter uma paixão, gostar daquilo e se dedicar àquilo. Só que à medida que ele vai crescendo, enquanto, por exemplo, assim, se faz artesanatos
para as pessoas conhecidas do bairro. Enquanto está num nível pequeno, essas questões elas não são tão claras. À medida que o negócio vai crescendo, aí você vai ter que começar a entender não só da parte financeira, mas como logística, né? Marketing, a própria parte de recursos humanos e relacionamento com os clientes, como você contrata agora um novo funcionário, isso é muito importante hoje em dia, quais são os custos disso. Então, eu acho assim, à medida que a empreendedora, né, o empreendedor, ele cresce, ele é obrigado a olhar de uma maneira mais macro. E parece que ela acaba se distanciando do que ela gostava. Isso é um conflito, né? Eu vejo isso como um grande conflito. Ela gosta de fazer aquilo. De repente, a hora que cresce, ela tem que assumir posições de gerenciamento e não mais de produção, de fazer o que ela gosta, e aquilo causa um choque, né? À primeira vista, nossa, mas eu gostava de fazer aquilo. E ela vai ter que lidar com isso. Ou achar alguém que gerencie para ela, e ela continua fazendo o que sabe, ou ela toma as rédeas e toca o negócio para frente, porque é preciso tomar conta hoje de vários aspectos. E muitas empresas sofrem pela falta de gestão de algum desses elos que compõem o empreendimento. E a gente tem que ficar de olho nisso. E é fácil a gente entrar em negação, né? Fingir que não existe aquele problema. A hora que vem, ele morde, né? Nas finanças pessoais, principalmente. E morde feio, né? Morde. Nesse momento de entrada, uma coisa que a gente detectou, a gente fez uma pesquisa grande com as empreendedoras e a gente detectou que, assim, existe um medo de eu vou pegar o patrimônio da minha família, eu vou colocar na minha paixão, e se não der certo isso, né? E aí eu vou ter deixado de fazer algo para o meu marido, algo para os meus filhos. Então, como que a empreendedora pode tomar essa decisão de forma mais consciente, como você disse, de forma a minimizar o risco de jogar isso no lixo, de aplicar bem? Exato. A grande questão que eu falo quando a gente fala de administração de risco, é um tema que eu adoro, é que o risco não é o problema, porque essa é uma coisa que a gente não consegue controlar. O risco vai existir sempre, né? Eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou a pé, cada uma dessas modalidades tem um risco diferente. Então, a existência do risco, a gente não consegue eliminar o risco por completo nunca. Então, o problema não é o risco, o problema é a falta de administração do risco. Então, quando a gente fala em planejamento, uma das questões que nós precisamos fazer ao empreender é compreender quais são, e isso é um trabalho não tão simples do jeito que eu estou falando assim, mas quais são os possíveis cenários, né? Fazer o que os economistas adoram falar de simular, né? Fazer uma análise de sensibilidade de quais são os possíveis cenários para eu conseguir entender quais são a parte do risco e a parte assim, olha, num cenário otimista eu vou ganhar tanto, num cenário mediano eu vou ganhar tanto e num cenário pessimista eu vou perder tanto. E a grande questão eu estou preparado, por exemplo, para essa questão da perda, né? E o quanto isso é provável? São questões muito subjetivas, os próprios pessoas que trabalham com consultoria de avaliação de risco, de qualquer coisa, eles também são bastante cuidadosos em falar assim ou é assado. Mas quando você começa a fazer essa reflexão sobre o empreendimento e começar a entender quais são as variáveis que podem afetar positiva ou negativamente seu empreendimento, você começa a ter uma visão mais global de qual é o risco que você está entrando e qual é a sua capacidade de suportá-lo. Porque cada pessoa aceita risco de uma maneira diferente, né? Igual, voltando assim um pouquinho só para as finanças pessoais, investir em ações não é algo para todo mundo. E não por conhecimento ou desconhecimento. Isso também é preciso ter um conhecimento. Mas tem uma outra parte, que é a própria aversão ao risco do próprio tomador, do próprio investidor. Às vezes ele não gosta desse tipo de investimento que eu coloco dinheiro, eu posso perder. Tem pessoas que falam assim, eu trabalhei tanto para conquistar isso aqui, eu só quero ver crescer, nem que seja devagarzinho. Isso é uma opção pessoal. O empreendedorismo também. Né? A hora que eu tenho uma paixão, gostaria de empreender, tenho essa vontade, conheço o negócio, mas eu tenho medo. Então, como que a gente poderia tirar esse medo? Tentando fazer uma análise sobre quais são os riscos.
E eu sou capaz de suportá-los, de enfrentá-los e dar a volta por cima no meio do caminho? Sim, abre o negócio. Se não, talvez não seja aquele empreendedor que... Porque empreendedor tem que aceitar tomar risco, não tem outro jeito. E essa avaliação ela vai ter que ser feita o tempo todo, né? Porque qualquer Sempre. nova decisão no negócio... Qualquer decisão de investimento ou de tomada de crédito, é preciso avaliar os riscos, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas financiando casa própria por 20 anos, que fugindo novamente, eu gosto da parte de finanças pessoais, comprando casa própria por 20 anos. A avaliação de risco que eles fazem é zero. Né? Qualquer coisa que você fizer para 20 anos, qualquer coisa, ela vai ter muito risco, vai ter muita incerteza. Vamos melhorar aqui. Vai ter muita incerteza. Então, mas elas estão preocupadas com essas incertezas. Elas querem comprar casa, ponto final. Então a avaliação de risco é zero e as chances de ocorrerem um evento que frustrem aquele sonho aumentam. E principalmente o efeito psicológico, porque ele não estava preparado para aquilo. Né? Perdeu o emprego, não consigo pagar a parcela e aí. E o efeito psicológico. Agora, se você faz financiamento, sabe dos riscos, e acontece o evento negativo, você está mais preparado para aquilo, para saber como reverter, né? Dentro do empreendimento é a mesma coisa. Olha, eu vou fazer isso, daí faz as contas achando que vai ter lucros e lucros. E não pensa na parte, o que pode dar de errado também. Para quê? Não é pensar negativo, é para estar preparado para aquilo. Então eu acho que isso é muito importante quando a gente vai abrir um negócio. E o mercado nacional, ele ainda do ponto de vista contábil, do ponto de vista das taxas todas, ele tem uma série de desafios, né? E partindo dessa coisa de estar preparado, quais você acha que são os desafios que a empreendedora tem nesse mercado nacional para abrir e começar a empreender? Diversos, né? Os desafios são enormes. Entender, eu acho que uma coisa que às vezes as pessoas não dão muito valor na hora que vão abrir um negócio é a identificação do público-alvo. Eu acho que isso é fantástico quando a pessoa começa a estudar. Mas para quem que eu estou vendendo? Né? Qual que é o tipo de linguagem que eu uso para esse tipo de público? Como que eu posso abordá-lo? Quais são as vias que essas pessoas acessam que eu posso atingi-las? Então esse é um desafio até pessoal que não é nem do mercado. E depois os próprios desafios inerentes ao Brasil, né? Burocracia. Então a pessoa vai abrir um negócio que vai ser todas mil maravilhas. A hora que ela começa a se dar conta da complicação que é abrir um negócio no Brasil, da demora, da burocracia, de muitos documentos que são necessários, que elevam também o custo de abertura desse próprio empreendimento. Depois, a hora que tem que contratar, vai precisar de um departamento aí jurídico para dar conta de se cercar pelos aparatos legais, para não ter problemas depois com aquele com aquele colaborador que foi contratado. Então, assim, e também uma leitura, talvez, macroeconômica do setor que ela está atuando. O que, por exemplo, o aumento da taxa de juros, a elevação ou a diminuição da taxa de câmbio, a inflação pode afetar o mercado dela. E daí volto naquele conceito, entendendo o público-alvo, você vai conseguir ter uma sensibilidade maior se aquele seu setor vai passar por algum momento, caso essas variáveis macroeconômicas flutuem contra aquele seu empreendimento ou não. Né? Vai fazer assim, então, um exemplo bastante simples, né? Eleva-se a taxa de juros, os financiamentos ficam mais caros. Primeira coisa que as pessoas cortam são coisas, por exemplo, assim, viagem, né? Então vamos adiar uma viagem. Se a pessoa empreendedora ela tem uma agência de viagens, ela tem que ficar atenta a isso. Então, olha, quando as pessoas estão viajando, guarda uma parte do dinheiro para os momentos quando tiver alguma adversidade macroeconômica aí, que vai afetar o consumo do meu público-alvo, que a primeira coisa, por exemplo, que ele vai cortar são os luxo, né? Não digo supérfluo, mas as questões que não são essenciais. Então, por exemplo, uma empreendedora que vendesse viagens, ela teria que estar preocupada com isso.
né, que são questões que têm relacionadas à economia. Se a economia vai bem, o setor de viagens vai bem. Se a economia vai mal, o setor de viagens tende, né, a diminuir também o seu fluxo de viagens entre os próprios clientes. Então, um antídoto para lidar com essas incertezas, pelo que você está falando, é conhecimento. A informação, o conhecimento. Competência eu gosto muito do termo, né? Porque a competência vai além do conhecimento. Então, quando você adquire a competência, você tem o conhecimento e você consegue colocar em prática aquele conhecimento. Tem a parte do fazer, né? Eu acho que as empreendedoras deveriam muito se atentar à questão da competência, porque a informação pela informação, ela não traz muita coisa. Eu preciso criar a habilidade, né, e ter a atitude de pegar essa informação e colocar em prática, né, dentro do planejamento da minha empresa, dentro das ações estratégicas que eu tenho para fazer. E deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tem alguém lá assistindo que está pensando isso. Tá, mas tudo bem, eu posso aprender, olhar para tudo isso, mas eu tenho pouco capital, eu tenho quase nada. Como que eu faço para me tornar uma empreendedora com pouco capital? É possível isso? Existe uma forma dessa empreendedora começar com bem pouco? Isso é uma questão, né? Eu até poderia separar essa questão. Uma coisa é saber se tem mesmo o espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor? Não pode ser uma pessoa acomodada, né? Ela tem que assumir riscos e as coisas que a gente já falou aqui. A outra coisa é a parte financeira. Precisa de capital para abrir um negócio? Depende do negócio, não é? Se você precisa comprar uma máquina para estampar a camisa, você vai precisar de um capital e se não tiver, você vai ver se existem linhas de financiamento para que você adquira esse capital. Agora, se você vende algum tipo de serviço, talvez o capital não precise ser tão alto. Você vai precisar de algum tipo de investimento, tem que for uma roupa melhor, né, se apresentar melhor, abrir uma pequena empresa, tem hoje o MEI, né, o micro individual, que o custo é baixo, mas algum custo vai ter, mas na verdade dá para abrir um negócio com pouco ou nenhum capital? Depende do negócio, né? Uma loja, uma padaria, eu quero abrir uma padaria, mas não tenho capital nenhum, vai ser mais difícil. Né? Você vai precisar comprar a máquina, o que vai fazer o pão, as instalações, você vai exigir mais capital. A internet hoje, por exemplo, ela permite que você empreenda com pouco capital. O trabalho seu tem custo, né? Mas é possível, a partir de um baixo custo, você empreender. Possível, não fácil. E aí a gente volta no que você falou lá atrás, que é a questão do autoconhecimento, né? Porque se ela tiver pouco capital, mas quiser investir, quiser buscar uma linha de investimento, ela precisa se autoconhecer para saber se ela vai suportar essa incerteza, esse risco. Com certeza, né? Com certeza. Isso acho que é a parte principal, a pessoa se conhecer bem para saber quais são até as falhas. As pessoas às vezes é muito ansiosa, às vezes a pessoa é muito obsessiva por algo e não vê, ela vai... O nosso cérebro, ele não funciona da maneira que a gente acha que ele funciona. A gente acha que o nosso cérebro é perfeito, mas a gente cai em muitas armadilhas. Então, uma delas, para a gente não alongar muito o assunto, é que a gente tenta confirmar sempre o que a gente acredita. Então, eu quero empreender. Então, eu quero fazer sobre o ramo tal. Aí você só vai ler de pessoas que tiveram sucesso naquele ramo. E milhares de pessoas que não deram certo. E por que não deram certo, você acaba não associando. E a gente faz associações que às vezes não tem muito sentido também, lógico. Né? Quando você começa a estudar mais a questão lógica, da questão estatística e tal, você vê que se criam relações de causa e efeito que não são realmente verdadeiras. Você pega um caso de sucesso e fala, esse cara abandonou os estudos. Quando o Steve Jobs, por exemplo, abandonou os estudos, não sei o quê, e virou um mega... E quantas pessoas fizeram a mesma coisa que ele quebraram e não fizeram nada? E talvez fosse melhor a ideia continuar os estudos para depois empreender. Então, as relações de causa e efeito, elas não são claras na realidade, mas as pessoas acham que são. Então, elas pegam uma coisa, vê outra, e até assim, uma coisa aconteceu aqui, depois aconteceu aqui, é isso que dá certo. Às vezes era o cenário econômico. O cara abriu o negócio, deu certo, por quê? Porque naquele momento dava certo, hoje não mais.
Então, essas questões são bastante nebulosas. O futuro é muito incerto e ninguém sabe o que vai acontecer. Quando você encontrar alguém falando o que vai acontecer no próximo ano, desconfie, porque ninguém sabe. Ninguém sabe qual vai ser a taxa de juros, ninguém sabe qual vai ser a inflação, ninguém sabe qual vai ser o preço dos imóveis, ficam falando de bolha imobiliária e tal. Ninguém sabe nada, né? Porque as coisas acontecem apoiado a diversas variáveis, diversos fatores. E é impossível você conseguir prever todos eles, como que eles vão se encaixar lá na frente. A vida é assim, e graças a Deus, né? Essa incerteza também nos dá a sensação. Imagina se eu soubesse que vai dar errado, a gente não faria nada. Então é bacana essa incerteza, a gente tem que saber lidar com ela. A vida é assim. Então, enquanto seres humanos, tendo esse conhecimento, essa consciência de que o futuro é bastante incerto, mas que nós podemos agir sobre ele, isso é um empreendedor verdadeiro, né? E se você tivesse que falar para essa empreendedora, assim, a base? Então, olha, isso daqui é fundamental que você olhe para ter saúde financeira na sua empresa. Qual que seria a base? Isso aqui tem que estar coberto. Olha, eu acho assim, a gente não pode, pelo menos na maioria das vezes, existem casos, que eu nem falei, né, de sucesso, mas talvez sejam poucos, frente à maioria, não dar um passo maior do que a perna. Então, começar pequeno. E vou fazer mais uma vez o paralelo, investir dinheiro. As pessoas falam assim, eu quero investir, tenho 3 mil, eu quero investir, o que eu faço? Coloco na poupança. Mas não fala, a poupança não rende nada. O problema não é porque 3 mil, se dobrar de valor, vai para 6 mil, não vai mudar a vida da pessoa. O bacana é que ela se habitue, a partir desses 3 mil, a, por exemplo, sempre guardar dinheiro. Isso é complicado. À medida que ela vai sempre guardar dinheiro, ela vai avolumando seu capital para ter acesso a outros tipos de investimento que talvez rendam mais que a poupança. E ao longo do tempo que ela vai adquirindo o conhecimento sobre esses outros tipos de investimento. Fazendo isso, analogia com a empreendedora, eu acho que assim, em termos financeiros, né, puramente financeiros, não dá um passo maior que a perna no início. Não se endividar desnecessariamente. Né, querendo já fazer tudo do bom e do melhor, porque acha que vai estourar e às vezes a receita que entra não vai conseguir cobrir os juros, o que foi financiado. Né? O retorno do capital talvez demore mais do que o pensado. Então, começar com os pés no chão, fazer um plano de negócios, uma análise financeira sobre quais são os cenários possíveis, e começar pequeno e não se endividar além da conta, achando, superestimando os possíveis retornos que eu vou ter com aquele empreendimento. Então, não é pensar negativo, é pensar o mais próximo possível do real, né? De quais são os cenários que lá na frente podem acontecer e que eu esteja financeiramente preparada para as adversidades. Elas ocorrem sempre, em qualquer dimensão da nossa vida, na parte financeira também. Então a gente tem que estar preparado para quando alguma adversidade ocorrer, eu saber como que eu vou lidar com isso e superar esse obstáculo. Assim, tudo que você falou hoje eu acho extremamente importante. E eu acho que a questão do autoconhecimento e da capacitação, né, de realmente ser capaz, ter a capacidade, né, de conhecer e colocar em prática, para mim foram fundamentais, assim, nisso tudo que você falou. Mas do teu ponto de vista, qual que é o conselho de ouro que você deixaria para essa empreendedora? Sabe, olha, cuida disso. Então, assim, o cuida eu vou deixar para a segunda parte do conselho. Mas, assim, eu acho que a primeira é gostar do que faz, gostar do que faz, né? Sem isso também não vai, né, se conhecer e tal, mas gostar do que faz, né? Então, se você vai empreender, se você vai dispor de energia, vai abdicar de algumas outras coisas para focar suas energias para esse empreendimento, eu acho que isso é interessante, que é até um conselho de ouro. Não administre tempo, não. Administre energia para as coisas que são importantes. A gente, às vezes, esquenta muito a cabeça, fica muito nervoso com coisas que não merecem a nossa energia. Então, foque, né? Focar, gostar do que faz e foque. Né? Procure compreender o que for possível de compreender, sem muita pressa.
respeitando os limites, né, a gente fala da lei da colheita, a planta tem que crescer para depois dar frutos, não tem outro jeito. Então, respeitando os limites, não se fica rico do dia para a noite, tenha paciência e disciplina. Eu acho que, então, paixão pelo que está fazendo, administrar as energias, focando as energias para aquilo que é realmente importante para ela e buscando sempre melhorar enquanto pessoa, porque o resto depois vem a reboque. Nossa, essa de administrar energia é fenomenal, porque a mulher é sempre multi, né? Então, eu acho que você foi no ponto aí. Elison, obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, Foi um prazer estar aqui esse com você. conhecimento.